Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e vamos continuar estudando sobre os plateumintos. Vamos focar agora no sistema excretor protonefridial. Como esses animais são acelomados e de corpo achatado, os plateumintos desenvolveu essa rede ramificada de túbulos que percorre todo o parênquima, essencial para a questão de osmorregulação, guarde essa palavra, especialmente em espécies de água doce que enfrentam a entrada constante de água por osmose. Uma característica que é para ser observada é essa ultraestrutura da célula, a unidade funcional que é essa célula flama, ou CF, ou cirtócito. Observe na figura A o feixe de cílios localizados no interior do bulbo B. O batimento rítmico desses cílios ele se assemelha a uma chama tremulante, criando essa pressão negativa que filtra os fluidos do parênquima para dentro dos capilares dos protonefridiais, que é o CN. As mitocôndrias, MI, que são ambulantes nessas células, elas fornecem a energia necessária para o transporte ativo de íons durante essa filtragem. Outra característica a ser observada é a variedade morfológica de bulbos. Notem a evolução dos tipos de bulbos conforme o tipo e o grupo taxonômico. Por exemplo, o tipo 1, que é encontrado em grupos basais, como a catenolida, com raízes ciliares RC simples. Observe o tipo 2C, que é presente em grupos mais complexos e nos neodermatas, que são os parasitas. Ele apresenta um sistema de filtragem mais robusto para estar lidando com diferentes ambientes osmóticos dos hospedeiros. Já o tipo 3, que é essa especialização vista rabidocoela, ele mostra essa diversificação dessa bomba fisiológica. Então vamos considerar que essa ausência de um sistema circulatório, como a rede ramificada de capilares protonefridiais, que está sinalizada aí como CN, distribuída por todo esse parênquima, ele compensa a falta de pressão hidrostática sanguínea para realizar essa ultrafiltração. A resposta está que, em vez dessa pressão gerada por um coração, que é a filtração por pressão, os plateumintos, eles utilizam a pressão negativa, que é esse vácuo parcial gerada pelo batimento ciliar dentro do bulbo. Isso permite puxar o fluido intersticial através dessas fendas de filtração, um mecanismo eficiente para animais de pequeno porte ou achatados onde a resistência de fluido é baixa. Então, se a principal função do protonefrídeo em parasitas é a osmorregulação, por que os danos a essas células flama resultam nessa rápida desintegração do parênquima do animal enquanto ele está exposto aos fluidos intersticiais do hospedeiro? Acontece que sem essa bomba osmorreguladora ativa, o parasita não consegue bombear para fora o excesso de água que entra continuamente em seus tecidos. A falha dessas células flama causa um desequilíbrio iônico que rompe o sincício tegumentar e as células parênquimáticas por lise osmótica, tornando o verme vulnerável à ação do sistema imune e das enzimas do hospedeiro. Então vamos observar nesse slide, a ultraestrutura celular parece a organização sistêmica. Os plateumintos de água doce, eles são hiperosmóticos em relação ao meio, o que exige um mecanismo constante de bombeamento de água para fora do corpo. Observe a característica D, nessa figura A, essa rede ramificada. Observe como todo o sistema ele é altamente ramificado e ele se estende por todo o organismo. Isso é vital em um animal sem sistema circulatório. Esses resíduos metabólicos, como a amônia, ele difunde-se pelo parênquima e são captados localmente por esses canais. Os poros excretores na superfície corporal são pontos de saída para o excesso de água e excretas processadas. Observe também na figura B um mecanismo de ultrafiltração. O detalhe, ele mostra várias células flama drenando para um ducto coletor comum. Note que essas setas indicam a direção do fluxo. O batimento ciliar, ele cria um gradiente de pressão que força o fluido a passar através desses bastonetes espaçados que funcionam como uma peneira molecular, uma superfície de ultrafiltração. Na figura C, a gente tem essa visão transversal, que é essa secção ao nível de um feixe ciliar que revela a densidade dessas hastes ciliares. Farmacologicamente, essa estrutura é de extremo interesse, pois os fármacos que afetam a polimeração da tubulina, componente dos cílios, podem paralisar esse coração excretor, levando à morte do parasita por desequilíbrio iônico. Então vamos considerar que essa rede de protonefrídeos ela é mais densa em espécies línicas, que é de água doce, do que em marinhas. Como essa variação anatômica sustenta a hipótese de que a principal função evolutiva original desse sistema foi a osmorregulação e não a excreção nitrogenada. Observe que nesses ambientes o influxo de água ele é massivo, ele exige uma rede extensa para drenagem. Em ambiente marinho, onde o animal é isomótico, a necessidade de bombear água é mínima e os resíduos nitrogenados podem sair por difusão simples através desse tegumento fino. Isso sugere que o protonefrídeo evoluiu primeiro para gerenciar água e depois, secundariamente, foi coadaptado para a excreção. Se a gente pensar farmacologicamente, se o fluxo de fluido nos ductos coletores depende exclusivamente do batimento ciliar, como o impacto de um tratamento de benzimidazóis que despolimerizam esses microtúbulos ciliares na capacidade de detoxificação desse parasita. Acontece que essa despolimeração dos microtúbulos, ele paralisa os cílios da célula flama. Sem o batimento, o fluxo cessa. Ele impede essa ultrafiltração e o transporte de excretas tóxicas pelos ductos. O parasita ele morre intoxicado pelos próprios resíduos metabólicos e por endema citoplasmático, uma vez que ele não consegue mais regular seu volume hídrico. Gente, até a próxima aula e eu vou deixar livros para que você possa se aprofundar.